galera, o nosso assunto termoquímica, mais especificamente calor de combustão, que é a variação de entalpia envolvida na combustão de um mol de combustível, considerando que vão ser formados os produtos, se for um composto orgânico, da combustão completa, tá? Então vamos ver alguns exemplos aqui que a gente teria de ΔH de combustão. Se eu pegar o metano, um mol de metano, e fizer a combustão dele, colocar para reagir com oxigênio, os produtos dessa combustão vão ser CO2 mais água. Balanceando aqui, são 2H2O aqui, 2O2, a equação fica balanceada. O ΔH dessa reação, já que eu estou queimando um mol de metano, é o ΔH de combustão do metano. Outro exemplo, se eu pegar o etanol, C2H6O, que também é um combustível muito conhecido, já vou escrever a equação dele balanceada, equação de combustão, forma 2CO2 mais 3H2O. O ΔH dessa reação é o ΔH de combustão do etanol, já que eu estou queimando um mol de etanol. Outro combustível muito conhecido, o octano, principal componente da gasolina. Já vou escrever também a equação de combustão balanceada. 1 mol de C8H18 reagindo com 25 meios mols de O2, formando 8 mols de CO2 e 9 mols de água. O ΔH envolvido nesse processo é o ΔH de combustão da gasolina. Por que esse ΔH de combustão é importante? Porque a partir desse ΔH de combustão, a gente pode chegar em duas informações importantes. Primeiro, a gente comparando combustíveis, a gente pode identificar qual deles vai ser mais eficiente, o que é chamado de poder calorífico. Ou seja, qual combustível vai liberar mais energia por massa. E aí, qual é a estratégia que a gente usa para identificar quem é o combustível que libera mais energia por massa e quem libera menos energia por massa? É o que a gente chama de poder calorífico, e você vai utilizar a seguinte ideia. Você vai pegar o módulo do ΔH de combustão e vai dividir pela massa molar do combustível. Quem apresentar o maior valor vai apresentar maior poder calorífico. Significa dizer que esse combustível vai liberar mais energia por massa, por grama de combustível. E uma outra ideia é no que diz respeito à poluição que o combustível pode provocar pelo efeito estufa. Lembrando que o principal gás responsável pelo efeito estufa é o CO2. Aí a ideia aqui a gente vai fazer o seguinte, a gente vai pegar o módulo do ΔH de combustão e vai dividir pelo número de mols de CO2 que é liberado na queima do combustível. Para que você não perca muito tempo escrevendo as equações de combustão, a ideia é o seguinte, o número de carbonos aqui, ó, presentes no combustível é igual ao número de mols de CO2 formado na combustão. Aqui tem um carbono, 1 mol de CO2, 2 carbonos, 2 mols de CO2, 8 carbonos, 8 mols de CO2. Então, a partir dessa ideia do cálculo do módulo do ΔH de combustão dividido pelo número de mols de CO2, a ideia vai ser o seguinte, quanto maior dessa relação, menos poluente é o combustível. Quanto maior dessa relação, menos poluente é o combustível. Quanto menor dessa relação, mais poluente é o combustível. Então, eu tenho como comparar quem vai poluir mais, quem vai poluir menos com relação ao efeito estufa a partir do ΔH de combustão em relação ao número de mols do CO2. Vamos pegar agora alguns combustíveis para que a gente possa fazer esses cálculos. Observe agora os dados dessa tabela. A gente tem os combustíveis etanol, metano,
metanol e N-octano e a energia liberada nas suas combustões, tá? Que são os ΔH de combustão. Ele já está colocando energia liberada, por isso que ele está colocando um valor positivo, já está considerando que a energia foi liberada. Calculando o poder calorífico, que é o ΔH de combustão, essa energia liberada, dividido pela massa molar de cada um dos combustíveis, a gente vai encontrar para o etanol 30,4 kJ por grama, metano 56,2 kJ por grama, metanol 22,8 kJ por grama e a gasolina, o octano, que é o principal componente da gasolina, 49,1 kJ por grama. Então, o combustível que tem maior eficiência, libera mais energia por grama, é o metano. Então, ele é o combustível de maior poder calorífico. Se a gente olhar agora para a questão do efeito estufa, a gente vai calcular a energia liberada dividido pelo número de mols de CO2 liberado na queima. Isso vai dar 700 kJ por mol para o etanol, vai dar 900 kJ por mol para o metano, vai dar 730 kJ por mol de CO2 para o metanol e vai dar 700 kJ por mol de CO2 para a gasolina, o octano. Como a ideia aqui é, quanto maior der esse valor, menos poluente é o combustível que vai ser menos poluente também vai ser o CH4. E os combustíveis que vão poluir mais, nesse caso, etanol e octano. Lógico que aqui a gente está analisando só o ΔH de combustão. A gente não pode esquecer que o etanol é um biocombustível e que o CO2 que ele libera na queima é reabsorvido pelo processo de fotossíntese. Mas aqui a gente está focando a análise apenas na energia liberada na combustão em relação ao número de mols de CO2 formado. Então, a partir do ΔH de combustão, poder calorífico e efeito estufa são duas maneiras importantes de você poder fazer as relações desses ΔHs de combustão. Um grande abraço e até a próxima.